Evangelho de São João, capítulo 15, o verso 1, assim diz a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Obrigado ao Senhor por termos acesso à tua bendita palavra. Obrigado ao Senhor por termos o teu Espírito que nos ilumina e nos dá entendimento acerca da tua palavra. Obrigado ao Senhor por me dar a oportunidade, como instrumento seu, para poder instruir a tua igreja. Que eu seja um vaso de barro, para que a tua palavra possa edificar. Ó Deus, em nome de Jesus eu clamo que o Senhor tenha discernimento àqueles que estarão ouvindo, para que possa reter no coração só o que vier da tua parte. Pai, me dê graça. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Nós vemos que uma das características do cristianismo que diferencia todas as demais religiões do mundo é que o cristianismo, ela é a única religião no qual Deus, ele fala. E Deus, ele fala a nós através da sua santa palavra. Agora, para que Deus, ele se faça entendido, ele precisou de usar aqui uma linguagem acessível. E uma das formas de Deus ele se tornar acessível a nós, ele o faz através então de analogias, para que nós possamos então entender. As analogias na Bíblia são usadas por Deus para que possamos entender a relação de Deus com a sua igreja. Vejamos aqui algumas analogias que nós temos na Escritura Sagrada. A primeira seria: Ele é o Pai e nós, os cristãos, os seus filhos. Mateus capítulo 6, o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Uma outra analogia, Efésios capítulo 2, o verso 19. Nós somos membros de sua família. Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós temos uma outra analogia que se encontra em Mateus capítulo 25, verso 34. Ele é o rei e nós somos os seus súditos. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós temos uma outra analogia em Efésios capítulo 2, o verso 10. Ali mostra que Ele é o Criador e nós as suas criaturas. Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós temos uma outra analogia em Salmo 23, o verso 1. Ele é o pastor e nós as ovelhas, as suas ovelhas, as ovelhas do seu pasto. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos uma outra analogia em Efésios capítulo 2, do verso 20 ao verso 22. Ele é o construtor e nós o seu edifício. Efésios 2, do 20 ao 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra da esquina, do qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Nós temos uma outra analogia em Colossenses capítulo 4, verso 1. Ele é o Senhor e nós os seus servos. Colossenses 4:1. Vós, senhores, fazeis o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Nós temos uma outra analogia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Cristo é o marido e nós somos comparados à noiva dele.
2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Nós temos uma outra analogia em Efésios capítulo 4, verso 15, onde mostra que Ele é a cabeça e nós o seu corpo. Efésios 4,15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E nós temos também essa analogia encontrada em João capítulo 15, onde mostra que Ele é a videira e nós somos as varas. João capítulo 15, o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vemos então que Deus, Ele quer que nós entendamos ao que Ele fala conosco. E essas analogias são uma forma de nós podermos entender, de ser mais compreensível a nós, o relacionamento de intimidade, no qual Deus, Ele tem com o seu povo. Aqui no capítulo 15, nessa analogia, no qual nós iremos ver, a partir do verso 1, nós vemos que o capítulo 15 todo, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, nós vemos aqui do capítulo 1 até o capítulo 15, onde mostra o relacionamento do crente com Cristo. O termo chave aqui é permanecer, usado 10 vezes nesses 11 versículos. E a ênfase dada aqui nesses 11 primeiros versículos é a união. A segunda parte, do qual o capítulo 15 pode ser dividido, é do verso 12 até o verso 17, onde mostra aqui o relacionamento do crente com os demais crentes. O termo chave aqui é o amor, usado 4 vezes em 6 versículos. A ênfase, então, nessa segunda parte é a comunhão. E nós temos a terceira parte, que podemos ver do verso 18 até o verso 27, onde mostra o relacionamento do crente com o mundo. E o termo chave aqui é odiar, usado 7 vezes em 10 versículos. E a ênfase, então, nessa terceira parte seria a perseguição. Nessa feita, nós iremos então falar aqui somente o verso 1, e nas próximas semanas nós vamos decorrer então todo esse capítulo, toda essa analogia de Deus em relação à videira. Vamos então aqui no verso 1. João, ele começa dizendo: eu sou a videira. Quando Jesus ele usa esse termo, eu sou, ele está conectando aqui diretamente com Êxodo, capítulo 3, o verso 14. Ali, nós vemos que Moisés, ele pergunta qual era o nome de Deus. E Deus, então, ele responde dizendo: eu sou o que sou. Nós vemos que, a partir dessa declaração de Deus, está definido ali o nome pessoal de Deus, o nome pelo qual Deus ele passa a ser conhecido, o grande eu sou, o eu sou. Então, quando Jesus ele usava a palavra eu sou, os judeus ali entendiam que ele estava reivindicando ser Deus, que ele estava reivindicando ser o Deus de Israel. Nós vemos que Jesus, ele tanto usa a palavra eu sou isoladamente, como ele usa também a palavra eu sou como complemento. Quando Jesus ele usou a palavra eu sou sem o complemento, em João 8, o verso 58, nós podemos ver assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Nós vemos que Jesus, ele não disse eu era, mas ele usou aqui o presente eterno, eu sou. Quando ele falou ali para os judeus, eu sou, os judeus ali entenderam aquilo como uma blasfêmia, visto que ele estava se auto-afirmando como sendo Deus. Mas os
mal aos olhos dos judeus, que eles pegaram em pedra para apedrejar a Jesus, como eles estivessem blasfemando ali. João, capítulo 8, o verso 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Quando Jesus, então, ele diz, quando ele afirma, quando ele usa essa declaração, essa expressão, eu sou, ele está afirmando três coisas. A primeira, a sua divindade. Ele é o mesmo Deus que falou com Moisés. E segundo, ele está afirmando a sua eternidade. Ele existe antes de tudo e ele não foi criado. Quando ele usa também o eu sou, ele está afirmando a sua suficiência. Ele é tudo o que precisamos: o pão, a luz, a porta, o pastor, a vida. Ele é tudo. Ele é o Deus da suficiência. Agora, quando Jesus ele usa o eu sou como complemento, tanto ele está reivindicando a sua divindade, quanto também o aspecto de quem ele diz ser. Aqui em João capítulo 15, o verso 1, é a última das 7 vezes aqui no Evangelho de João, onde ele usou a expressão eu sou com um complemento. As outras 6 vezes está em primeira, em João capítulo 6, o verso 35, onde ele diz, Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Ali ele estava querendo mostrar que ele é quem satisfaz, que ele é a fonte espiritual, não só dá pão, mas ele também dá o sustento. Em João capítulo 8, verso 12, ele usa, falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Ali ele queria mostrar que ele nos tira das trevas e ele nos mostra o caminho. Ele também usou essa expressão em João capítulo 10, o verso 9, eu sou a porta. Ali ele quis mostrar que ele é o único acesso à salvação. Ele também usou essa expressão, eu sou com complemento, em João capítulo 10, o verso 11, eu sou o bom pastor. Ali ele conhece as suas ovelhas, ele cuida de cada uma delas, é ele que nos protege, ele que nos guarda, ele que nos sustenta. Eu sou o bom pastor. João capítulo 11, verso 25, ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ele quis mostrar que ele tem poder sobre a morte, e quem crê nele vive, mesmo morrendo. Ele também usou essa expressão em João capítulo 14, o verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ali, ele não só mostra que ele é o caminho, mas ele é o caminho até Deus. Então aqui em João capítulo 15, quando Jesus ele disse, eu sou a videira, ele tanto quis mostrar que ele é Deus, que ele é o eu sou, ele reivindicou aqui a sua divindade, como também ele quis mostrar um aspecto do que ele diz ser. Nós vemos aqui que a ilustração, a analogia que Jesus ele quis mostrar é que, assim como os ramos, eles dependem da videira para o seu sustento, os ramos dependem da videira para o seu crescimento, os ramos dependem da videira para produzirem fruto, os ramos dependem da videira para a sua vida, para a sua existência. Da mesma forma, então, todos os cristãos, eles dependem de Jesus Cristo como fonte da sua vida espiritual. Quando Jesus ele disse, eu sou a videira, ele quis afirmar que ele é todas as coisas para a nossa vida, que sem ele nós não podemos nada, que ele é a fonte da nossa vida espiritual, é ele que produz vida em nós, é ele que nos sustenta, é ele que nos mantém em pé, sem ele nada nós podemos fazer.
Jesus então mostra, que reivindica ser o Deus que sustenta a igreja, o Deus que alimenta a igreja, o Deus que dá o crescimento à igreja, o Deus que faz com que a igreja produza frutos, o Deus no qual ele mostrou que sem ele nada podemos fazer. Jesus então ele afirma: eu sou a videira. Ele continua aqui no verso 1 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quando ele afirma que ele é a videira verdadeira, se refere ao que é real como distinto daquilo que é um tipo, do perfeito como distinto daquilo que é imperfeito, daquilo que é genuíno em vez do que é falsificado. Jesus então diz: eu verdadeiramente, em verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira genuína, eu não sou a videira falsificada, eu não sou aqui um tipo, mas eu sou a videira verdadeira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Hebreus capítulo 8, o verso 2: ministros do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Em Apocalipse 3, o verso 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Jesus então, ele declara, ele afirma, ele mostra como sendo a videira verdadeira. Jesus, ele é a videira verdadeira, no mesmo sentido que ele é a luz verdadeira. João capítulo 1, verso 9 diz: ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Jesus, ele é a revelação completa e final da verdade espiritual, o verdadeiro pão que desceu do céu, a fonte final do nosso sustento espiritual. Jesus, ele é a única verdade. Jesus, ele não é uma opção de religião, ou de nós nos achegarmos a Deus e de nós estarmos vivendo a nossa vida espiritual. Jesus, ele é a única fonte da verdade. É a partir dele onde toda a verdade existe. Ele não é uma opção, mas ele é a própria verdade encarnada. Ele é a videira verdadeira. Ele é a revelação final e completa da verdade espiritual, o verdadeiro pão que desceu do céu, a fonte final do nosso sustento espiritual. João capítulo 6, o verso 32: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ele é o verdadeiro alimento para a igreja. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. É Ele quem sustenta, é Ele que nos dá vida, é Ele a única verdade. Então ele declara aqui: eu sou a videira verdadeira. Se nós lembrarmos, em todo o Antigo Testamento, Israel ele era apresentado como sendo a videira, como sendo a vinha do Senhor. Deus, ele plantou aquela videira, Deus, ele cercou ela com cuidados. No entanto, Israel, ele fracassou em produzir bons frutos, e ao invés de Israel produzir bons frutos, eles produziram então uvas amargas. Em contraste então com tal fracasso do povo de Israel, Jesus aqui ele reivindica que Israel não é a videira verdadeira, mas só que ele é a videira verdadeira. Isto é, ele é aquele a quem Israel apontava para a verdadeira videira que produz fruto. Então ele não é um tipo,
mas Ele é a videira verdadeira. Jesus aqui estava declarando que a videira verdadeira não é o povo de Israel, mas sim Ele mesmo, e todos aqueles que estão incorporados a Ele. Ao Jesus então declarar ali para os judeus, declarar para todos eles que Ele era a videira verdadeira, Ele estava ali confrontando ali todo o povo de Israel. Ele estava afirmando que era para Ele que todas as declarações do Velho Testamento estavam apontando, mas Ele é a verdadeira, a videira verdadeira. É Ele, a partir dele, que toda a igreja, todos os cristãos, eles têm então o seu sustento. A verdade é a partir dele. Ele é a videira verdadeira. Ele continua: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. O ponto aqui dessa analogia, onde diz que o pai é o lavrador, quero mostrar aqui, enfatizar a atenção do pai, tanto para com os ramos, como também para a videira. O pai é o lavrador, aquele que dá atenção, aquele que cuida, tanto aqui da videira, como também dos ramos. O lavrador refere-se a alguém que estava ali cultivando o solo. 2 Timóteo 2, o verso 6. O lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, além do cuidado, do plantio, da adubação, de molhar a videira, o agricultor também tinha duas principais responsabilidades para ele cuidar ali da videira. A primeira era remover os ramos que não davam fruto. Os ramos que não davam fruto, que fazia parte da videira, eles então prejudicavam as demais. Ele estava ali ocupando realmente um espaço, mas não produzia fruto. Não era o motivo pelo qual ele estava ali junto da videira. Ele não estava produzindo fruto, ele não servia para estar ali. Seria como um joio no meio do trigo. Então, esse era um trabalho também do lavrador, estar removendo os ramos que não davam fruto. Mas o outro propósito, pelo qual também o lavrador, ele cuidava ali da videira, era para podar aquelas que estavam frutificando, para permitir que ela dava mais fruto. É através da poda, é através da disciplina, é através do cuidado que ele então estava podando aquelas que já produziam frutos para produzir mais frutos. Deus, ele repreende, ele corrige aquele no qual ele ama, para que nós venhamos produzir mais frutos. Então esse é o objetivo do lavrador: tirar da videira todos aqueles ramos que não produzem fruto, mas aqueles que produzem frutos, ele tem um cuidado de podar, para que essas que estão produzindo fruto, essas que estão manifestando o caráter de Cristo, essas que estão levando outros também a conhecerem a Cristo, essas que estão produzindo fruto, ele então podava para que produzisse mais fruto. O verso 2 ele diz: toda a vara em mim que não dá fruto, tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É com esses dois tipos de ramos que todo o restante aqui da analogia vai se desenvolver. E nós iremos então falar sobre a partir do verso 2 na semana seguinte. Mas hoje nos cabe olhar aqui o verso 1, onde Deus ele diz: eu sou a videira. A sua reivindicação, o termo de ser Deus, a sua reivindicação de expressar que o relacionamento que ele tem com cada um de nós, e a nossa dependência dele para com tudo. E nós sabemos que ele é a videira verdadeira, e Deus, como Pai, ele cuida de nós.
nos podando para que nós podemos produzir mais frutos. 1 João, capítulo 5, o verso 20 diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, a partir do momento que nós tivemos aqui a explanação, a ilustração desse texto, eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões, algumas perguntas que você não precisa responder, mas que o seu coração possa dar aqui essa resposta. A primeira pergunta é: visto que Jesus é a videira, a sua fonte de sustento espiritual, você está se alimentando dele todos os dias? Se ele é a verdadeira, se ele é a videira, se é a partir dele que ele te dá o sustento, o alimento, você tem se alimentado dele todos os dias? A segunda pergunta: visto que Jesus é a videira verdadeira, eu quero perguntar, o seu estilo de vida reflete a verdade dele? Você anda tendo como base a verdade do Senhor Jesus Cristo na sua vida? Visto que ele é a videira verdadeira, você está refletindo a verdade dele na sua vida? A terceira pergunta: visto que o Pai é o lavrador, você tem sido podado por ele, ou se deixado ser podado por ele, para que você venha produzir mais fruto? Ou você tem se acomodado na sua vida, e passa ano, sai ano, entra na igreja e sai, e você continua o mesmo? Ou você está indo para a casa do oleiro, ali ele está podendo te quebrar e te fazer de novo, ele está te corrigindo, mostrando que ele realmente te ama? A pergunta é: visto que o Pai é o lavrador, você tem sido podado por ele para que você possa estar produzindo mais fruto? Vamos orar. Obrigado a Deus por esse momento, onde nós temos a oportunidade de conhecer verdades a partir da Tua Santa Palavra, e que essas verdades, ó Pai, possam estar sendo escritas em nossos corações, de uma forma tal que em momento oportuno nós venhamos nos lembrar que nós dependemos de Ti para a nossa existência espiritual, como fonte de vida. Pai, que nós entendamos que a verdade ela vem a partir de Jesus Cristo, e que nós venhamos interpretar a Tua Palavra a partir de Jesus Cristo, como a única verdade. Pai querido, que toda e qualquer palavra que contraria a verdade do Evangelho, nós venhamos rejeitar, ainda que seja a palavra de um apóstolo, a partir de um próprio anjo que venha falar uma outra palavra, outra doutrina contrária à verdade da Tua Palavra, que nós venhamos rejeitar. Pai, nós sabemos que Tu és o lavrador, que venhamos, ó Pai, nos deixar ser mudado, transformado pelo Senhor, que o Senhor possa podar e tirar tudo de nós que não Te agrada, e que venhamos nos santificar, venhamos, ó Pai, ser transformados de glória em glória. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, poda, tira o que não Te agrada, porque queremos produzir mais fruto. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém.